falar um pouquinho em relação à questão da comunicação não violenta. A respeito da comunicação, na semana retrasada, a pastora Mary transmitiu aí pra gente as informações com propriedade, foi uma bênção. E hoje a gente vai entrar um pouquinho nessa questão desta ferramenta, desse instrumento, né? Eu creio que algumas pessoas já possam ter ouvido falar desse psicólogo norte-americano, que é o Marshall Rosenberg, e como ele utiliza, né? De onde que veio aí essa ideia em relação a essa questão da comunicação não violenta, né? Pode passar. Antes a gente vai entrar aí na terminologia, né? Eu fiz algumas alterações, eu tô com outro mais atualizado, mas depois eu coloco no grupo lá o que tá atualizado, tá? Eu fiz algumas alterações. E aí a gente vai falar um pouquinho do termo, né? Da comunicação, da origem, né? Que na tradução literal ela seria como tornar comum, né? Porém, foi atribuído o significado de repartir, dividir, distribuir. Então, quando a gente fala em comunicação, a gente está falando em compartilhar com alguém, né? A distribuir, a dividir. E aí, de onde vem também a palavra violência, né? Que deriva do latim violentia, que significa veemência, né? Impetuosidade. Mas na sua origem está relacionada com o termo de violação. Então, são essas aí as terminologias, né, em relação às palavras em si. E aí, para sintetizar, eu acho que seria interessante a gente assistir o vídeo que eu enviei na semana retrasada para a Mary, e a Mary falou: Érica, eu gostei desse vídeo, ele é muito bom, a gente vai precisar falar um pouquinho mais, não só compartilhar o vídeo, mas ampliar um pouquinho mais o significado disso. Então, eu acho que é uma ferramenta rica que a gente tem que compartilhar, a gente não pode guardar pra gente, né? Então, pode soltar, pastor. O que é comunicação não violenta? Eu entendo a CNV como um conjunto de ideias que sustentam um modo de pensar e de se comunicar com as pessoas através de conexões mais profundas que revelam a nossa natureza íntima. Então, é como se a CNV nos oferecesse novas rotas para o pensamento. Sendo assim, a comunicação é apenas um dos aspectos da CNV. Mas o principal é uma forma de pensar que me estimula a entrar em contato com os meus sentimentos e as necessidades por trás das atitudes. Essas necessidades às quais me refiro são humanas e universais. Por exemplo, todos temos necessidade de proteção, segurança, amor, intimidade, aprendizagem e cooperação social. Ao entrar em contato com meus sentimentos e necessidades, eu me conecto com algo que há em comum entre mim, você e todas as outras pessoas. Todos temos as mesmas necessidades. E todas as nossas ações buscam atender necessidades. Temos sentimentos prazerosos quando conseguimos atendê-las. E temos sentimentos desagradáveis quando não conseguimos. É uma ideia muito simples, mas é muito poderosa. Pois, ao invés de pensarmos sobre o que há de errado com as pessoas por agirem de um modo que não gostamos, podemos fazer outro caminho com o nosso pensamento. Podemos pensar: qual necessidade importante que eu também tenho esta pessoa está tentando atender com esta atitude? E qual necessidade minha não está sendo atendida por ela? E eu pergunto a vocês: qual o tipo de pensamento favorece mais para que nós conseguimos conversar com essa pessoa e propor uma maneira diferente de agir? O pensamento que aponta o que está errado com ela, que deseja punir? Ou o pensamento que aponta qual necessidade ela pode estar tentando atender com isso e qual necessidade minha eu gostaria de ter atendida?
E é lógico que esse pensamento estimula a cooperação. Então a comunicação não violenta nos oferece essas novas rotas de pensamento que nos estimulam a nos conectar com o que nós estamos vivenciando, ou seja, o que estamos sentindo e necessitando em um dado momento, e nos estimula a descobrir como podemos tornar a vida mais maravilhosa. Fazemos isso através de uma conexão baseada em necessidades. Aprendemos a usar uma linguagem que expressa de modo claro o que nós observamos que outra pessoa está fazendo, como nos sentimos em relação ao modo como isso afeta nossas necessidades e o que nós gostaríamos que fosse feito para que nossas necessidades sejam atendidas. E quando alcançamos essa compreensão, criamos uma condição para que as pessoas sintam compaixão e satisfação em se doar. Mas o objetivo da CNV não é a persuasão. A CNV não é uma ferramenta de dominação. Não usamos a CNV para que as pessoas façam o que gostaríamos que elas fizessem. Usamos a CNV para criar uma conexão de qualidade onde conseguimos enxergar a natureza íntima das pessoas, que é comum a todos nós. E com isso, procuramos encontrar a solução que atenda de modo mais pleno às necessidades de todos. Pelo menos é isso que eu consigo perceber sobre o que é comunicação não violenta. E eu adoraria saber o que você pensa a respeito. Então eu convido você a deixar o seu comentário e a se inscrever no canal para assistir novos vídeos como esse. Foi um prazer ter tido a oportunidade de compartilhar isso com você. Até breve. Esse vídeo ele sintetiza um pouquinho o que a gente vai falar hoje, né? Na verdade, aí a ideia é a gente buscar aprimorar, né? Através da comunicação não violenta, através da comunicação, é aprimorar os relacionamentos interpessoais. A ideia é diminuir a violência a fim de promover a paz nas relações, minimizar os conflitos que a gente percebe aí no dia a dia, né? E aí, o Marshall, quando ele desenvolve essas ferramentas, ele desenvolve lá no início dos anos 60, né? Durante o auge do movimento dos direitos civis, né? E contra a segregação racial. Então, lá nos Estados Unidos acontece uma situação caótica, onde ele se questiona em relação ao que faz com que as pessoas permitam a violência e por que elas se comportam de forma violenta. E aí ele atuou como orientador educacional, e tem muitos, né, profissionais aqui da área da educação, e em várias instituições de ensino. Ele começou a atuar justamente para eliminar a segregação, né, em várias instituições de ensino. E aí o papel dele durante esse momento conturbado era justamente ensinar mediações e técnicas de comunicação. E aí nesse contexto foi onde elaborou o método da comunicação não violenta. E aí como é que ele define, né, a questão da comunicação não violenta? Ele define como uma abordagem da comunicação que compreende a nossa habilidade de falar e de ouvir. E aí, essa questão dessas habilidades de falar e de ouvir nos leva a se entregar de coração, né? Possibilitando que a gente possa se conectar a nós mesmos e aos outros, né? E aí permite que a gente desenvolva aí a compaixão. Quanto à expressão não violenta, ele faz uso dessa definição se referindo a uma condição compassiva, né? Natural, que aparece quando a violência é afastada do coração. E aí eu coloquei aqui, eu me lembrei de Noemi, né? Porque eu falei, Senhor, a gente vai falar sobre comunicação não violenta, mas e do ponto de vista da palavra? O que a palavra vai falar um pouquinho sobre isso, né? E aí Deus me levou a Noemi.
quando ela sofre o luto, quando ela passa por aquelas perdas, e aí ela se denomina, ela muda o nome dela, ela muda a identidade dela para Mara, né? Que significa amargura. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam: Esta é a Noemi? Não me chamem de Noemi, a feliz. Chamem de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz, se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? Então, ela passa nesse processo de luto, ela altera, ela promove ali a ela mesma algo que a gente pode denominar de uma violência, porque ela mesma altera. Então, assim, hoje a gente pode pensar em violência de diversas formas. A gente pode cometer tanto contra nós mesmos quanto aos demais que estão ao nosso redor. E ela pode ser tanto física quanto não, né? Então, ela olha para si mesma e ela altera o nome dela, né? Então, esse luto fez com que ela se tornasse amarga e ela se olhasse de forma violenta também. A gente vai falar um pouquinho sobre a diferença do conflito e do confronto. As pessoas confundem um pouco essa questão da diferença entre um e outro, né? Então, como é que a gente vai entender como é que funciona a questão do conflito e do confronto? O conflito, ele é muito bem-vindo. Na verdade, se o conflito ele não tivesse feito parte, né, dos nossos antepassados, por exemplo, agora nesse momento a gente não poderia estar usando essa tecnologia, porque foi durante umas situações de conflito que se criou a tecnologia que a gente tem à disposição da gente hoje, né? Imagina, nada contra cartas, né, e outros meios que se utilizavam antigamente, mas foi desse conflito e desse incômodo que se criou a possibilidade da gente estar aqui hoje na frente do computador, na frente do celular. Então o conflito, ele é bom, ele não é ruim. E na nossa cultura, a gente tende a marginalizar a questão do conflito, quando na verdade ele é importante, porque ele gera mudança, né? Então é importante a gente entender aí o sentido do conflito. Então no conflito as pessoas elas estão dispostas a defender o ponto de vista. No entanto, o que prevalece? Prevalece a continuidade da relação, prevalece a questão da resolução do problema, a resolução do conflito, né? E quanto ao confronto, o que a gente vai perceber no confronto? É diferente o confronto, porque aí tem um componente mais hostil, né? Você percebe que o clima de tensão ele é muito grande, né? E as pessoas se opõem no plano pessoal. Então a ideia muitas vezes é você anular o outro, é você dar as costas para o outro. Você dar as costas para o outro é um comportamento considerado violento. Você ignorar, você não falar com o outro é considerado um comportamento violento. E a gente... Então, o conflito, ele é importante. Geralmente, as pessoas que detêm um comportamento confrontador, elas não partem para o conflito, elas temem o conflito. Então, o que é o confronto? Aí é a ação, o efeito de confrontar, de lutar, de brigar. Do confronto não se constrói, não se cria, não se abre possibilidades, né? É impositivo, ele anula a possibilidade do outro existir, do outro pensar, do outro criar. Então o confronto ele é extremamente negativo, né?
aí um pouquinho mais sobre os conflitos, e aí a gente pode perceber o nível de tensão nessa imagem, e tem a ver justamente com isso, né? Quando a gente fala em relação ao confronto, né? O conflito no convívio com familiares, amigos, relacionamentos amorosos e ambiente de trabalho, eles sempre vão existir. Como a gente falou anteriormente, eles são importantes, porque quando você abre a possibilidade para mudança, você abre a possibilidade para surgir coisas novas, né? No entanto, é importante saber que há uma forma saudável de se comunicar com os demais, sem que haja ofensa, sem que haja julgamento, sem que haja acusações, né? Porque senão a gente anula toda a possibilidade, né, de dialogar, né? A gente levanta uma barreira enorme. Existe um modo de conviver com as diferenças preservando a qualidade, né? E tem uma coisa que o apóstolo em determinado momento ele falou numa pregação, em relação a gente anular problemas, anular conflito, anular o confronto, minimizar o confronto, mas não as pessoas, né? A gente separar o que são os problemas e das pessoas, para a gente poder manter uma relação saudável, né? Então existe várias formas, várias maneiras da gente conviver com as diferenças, né? Da gente preservar a qualidade nas relações, principalmente no momento de divergência, né? E trabalhando de forma harmoniosa por objetivos comuns, né? Em qualquer que seja aí o nível de relação, seja profissional, seja na igreja, seja familiar, enfim. E aí a gente pode chamar esse modo de viver, né? Porque é para além da teoria, é algo que é intrínseco, né? Que é algo que parte da gente. Há pessoas, por exemplo, que vão estudar a vida inteira, mas não é algo que vai partir de dentro, porque ela busca ceder à natureza dela, confrontadora a todo tempo. Então ela pode estudar a vida toda e muitas vezes não utilizar na vida dela, né? Eu achei muito bonitinha essas imagens, olha aí, como é que a gente pode sintetizar em imagem o que significa, né, a comunicação não violenta, olha aí. Vai adiantar bastante para a gente poder ter trocas de ideia. Então, assim, uma das coisas que eu costumo falar é que não existe uma caixinha onde a gente determine como deve ser ou não. Cada situação é uma situação, cada pessoa é uma pessoa. Então, assim, nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus, ele vai conduzir, né? Ele vai nos conduzir. Então, não há uma receita de bolo, né? O Espírito Santo, ele vai dizer, olha, você vai fazer isso e isso. Ele vai direcionar a gente, né? Ele vai falar qual é a forma que a gente deve se comportar. No entanto, é importante aí a gente colocar alguns pontos que sejam importantes nessa caminhada, nessa jornada aí, em relação a gente explorar essa ferramenta. E uma das coisas que é muito importante é a gente utilizar a observação. É necessário a gente observar o que realmente está acontecendo, né, nas situações no dia a dia. E é importante a gente questionar se a mensagem que está sendo recebida, seja por meio da fala ou de ações, tem algo a acrescentar de forma positiva na nossa vida. Então, a própria palavra nos diz que a gente precisa absorver o que é construtivo, a gente deve absorver o que edifica e lançar fora, né? Lançar fora o que não edifica, né? Então, é necessário fazer uma observação sem criar um juízo de valor, apenas compreender o que se gosta e o que não, no que está acontecendo e no que o outro faz. Então, uma das coisas que a Mary falou nesse período é quanto é importante a gente se conhecer. Então, na observação, é necessário aí a gente observar sem criar um juízo de valor. Apenas compreender o que se gosta e o que não, no que está acontecendo e no que o outro faz. Então, é importante perceber a questão das necessidades, entender se o outro está atendendo, por que não está atendendo, quais são as nossas necessidades. Há necessidades que são comuns, então uma vez que a gente compartilha
a gente humaniza a relação, o outro se identifica com a gente se identifica com o outro e abre aí um leque de possibilidades para o diálogo, né? Uma das coisas que a gente percebe, que a gente vê quando a gente fala de negociação, em técnicas de negociação, é uma das coisas que a gente não costuma ver na nossa cultura e no nosso dia a dia, que é, para que um ganhe, o outro tem que perder. Então a gente costuma perceber desde sempre, né, na nossa cultura, que ou para que um ganhe, o outro tem que perder, para que um ganhe, o outro tem que ser anulado, quando na verdade não, os dois podem ganhar, né? Quando você entra num diálogo, você entra numa negociação, seja em que nível for, os dois podem ganhar. Tem uma história de um rapaz, quando a gente fala de conhecimento, né, de saber onde buscar, ele está embaixo de um poste e à noite, e ele está procurando alguma coisa, e o policial chega e pergunta: o que você está procurando? E ele fala: eu estou procurando as chaves do meu carro. E o policial pergunta: e onde foi que você perdeu? Ele falou: eu perdi ali no beco escuro. E aí o policial ficou intrigado: mas se você perdeu no beco escuro, você está procurando aqui no poste? Ele respondeu: porque é onde eu encontro a luz, é onde eu vejo a luz e é onde eu me sinto à vontade para poder procurar. Então, na verdade, assim, a gente vai procurar com as ferramentas que a gente tem, mas nem sempre a gente vai atender a nossa necessidade. Então, os instrumentos que a gente tem é o quê? É a luz, é o poste ali, mas, no entanto, a gente não vai encontrar aquilo que a gente precisa. Então, é importante a gente ir, de fato, onde é o problema, né? Onde é a questão, onde é o cerne da questão, onde descobrir, se autodescobrir, né? Se autoconhecer para descobrir quais são as nossas necessidades de fato. Senão a gente fica só rodeando, né? Então, entender aí quais os sentimentos, quais os comportamentos que o outro teve que gerou determinado tipo de sentimento, né? Então, é necessário entender qual sentimento a situação despertou, né, depois que a gente observou, né? Então, é importante nomear o que a gente sente. É muito difícil, né, Mary? A gente percebe no consultório o quanto é difícil as pessoas darem nome ao que elas sentem, né? E aí, por exemplo, a questão da mágoa, do medo, da felicidade, da raiva. Então, hoje a gente já tem vários instrumentos que a gente tem a possibilidade, inclusive, na escola, com as crianças, desenvolver um trabalho onde elas saibam nomear, né, os sentimentos. Então, se permitir ser vulnerável é fundamental para a gente resolver os conflitos, né, e saber a diferença entre o que se sente e o que se pensa ou interpreta. Há muita diferença, há um abismo, né, em relação ao que a gente sente, o que a gente pensa e o que a gente interpreta. E o que de fato, né, em relação ao próprio fato, né. A questão das necessidades. Então, a partir da compreensão de qual sentimento foi despertado, aí é preciso reconhecer quais as necessidades que estão ligadas a ele. Quando alguém expressa as suas necessidades, há uma possibilidade maior de que elas sejam atendidas e que a consciência desses três componentes vem de uma análise pessoal clara e honesta. Então, é importante aí a gente não pular as etapas. Então, e aí a questão do pedido, né? A gente falou inclusive naquele encontro. A gente não sabe como pedir. A própria Bíblia traz essa questão, né? A gente não sabe como pedir. Então, por meio de uma solicitação específica ligada a ações concretas, é possível deixar claro o que se quer da outra pessoa, né? Então, é importante a gente usar uma linguagem positiva, né, em forma de afirmação, para poder fazer o pedido. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente faz um pedido para alguém, mas a gente cumpre as demais etapas, né? A gente observa, a gente vê a questão do sentimento, a gente vai cumprindo as etapas. Só que a gente anula o pedido. Aí o outro não sabe como atender as expectativas da gente, a gente não sabe como atender as expectativas do outro, porque falta essa questão do pedido. Então,
é importante a gente ter uma linguagem clara, né, que expresse bondade, que expresse afeto. As pessoas hoje, a gente percebe que quando elas se dirigem às outras, é sempre no autoritarismo, é sempre na imposição. Então é muito difícil a gente extrair algo positivo de alguém, dependendo da forma, das expressões, das palavras, dependendo de como a gente se dirige. Então é muito difícil. É importante a gente perceber quais os sentimentos que a gente pode possibilitar aí no outro, sentimentos positivos, para que as necessidades de ambos sejam atendidas, né? A gente pode extrair o melhor do outro, né? Dependendo da maneira com que a gente se comunica. Então, escolher uma linguagem que expresse bondade, afeto, em vez daquela que impõe, né? Que é sempre no imperativo. Faça, não é assim? Né? Geralmente a gente encontra aquelas pessoas que são impositivas. Faça, aceite, diga, é sempre no imperativo, né? Então, impõe valores, né, valores morais, ódio, vergonha, medo, sempre generaliza, né, as coisas. Então, assim, é sempre num sentido muito global e de ataque, de afronta. É muito difícil, né? Inclusive, eu percebo que é importante a gente ter essa noção, porque nós somos pessoas que levam o amor de Cristo, né? Nós levamos o amor de Cristo, nós somos pessoas, tanto no comportamento, no trato, no falar, né? Então, quanto é importante a gente ter noção de como se comunicar, né? Como é que a gente percebe hoje em dia, né? Como é que a gente percebe a questão da comunicação hoje em dia? Hoje em dia as pessoas, elas são muito afrontosas, né? Elas confundem muito, porque eu sou assim, porque eu sou sincera, porque eu sou verdadeira. E na verdade, de uma maneira, né, a sociedade tem enaltecido muito essa questão, porque eu sou autêntico, porque eu falo mesmo. No entanto, se confunde muito esse trato até com uma falta de educação, né? Então, são formas de se comunicar com o outro que gera muito conflito, que gera confronto, que gera separação, divisão, né? Por isso a gente percebe aí pessoas lares que vão sendo destruídos, empregos, sucesso, tudo se desfaz em decorrência de uma não comunicação assertiva, né? Eu falei, Senhor, de que forma que a gente pode trazer isso para a palavra, né? Porque a gente pode utilizar toda e qualquer técnica, mas se ela não estiver em consonância com a palavra, ela é vazia, né? Então eu falei, Senhor, de que maneira que a gente pode traduzir isso? E aí Deus falou de uma maneira tremenda essa semana em relação a isso. E aí me veio 3 palavras: fé, mansidão e temperança. Eu falei, Senhor, nada mais é do que o quê? Os frutos do Espírito. Então é algo que é familiar pra gente, né? Algo que é familiar pra gente. Então, frutos do Espírito, a questão da temperança, né? E aí eu fui buscar a questão do significado. Significa ter moderação, equilíbrio, parcimônia nas atitudes, né? E aí do latim, guardar o equilíbrio. Temperança é um substantivo feminino que nomeia a qualidade ou virtude de quem atua comedidamente, com prudência, sem a prática de exageros, né? E aí a mansidão. A mansidão, ela não é agressiva. Ela não é raivosa, ela não é barulhenta. Ela não é afrontosa, não é confrontadora, né? Conceitualmente, a mansidão se entende como a força, a virtude que permite a pessoa moderar razoavelmente a sua ira e indignação. E aí a temperança, né, que é o autocontrole, é renúncia, é moderação. A temperança domestica os instintos, sublima as paixões, modera os impulsos. Agir com temperança é abrir caminhos para a sobriedade e o desapego. Desapego, inclusive, das razões, né? Você abre mão até de ter razão, você abre mão de estar certo. Em prol do quê?
né? Muitas vezes você abre mão. Então é um desapego. A temperança é um desapego também. E aí dentro da palavra, né, o apóstolo Paulo, ele fala de alguns atributos de Deus, né? Mas aí se a gente for ver a questão dos atributos de Deus, né? Ele possui a questão da paz, da compassividade, né? É algo que é do seu próprio ser, né? Então, por ser um dos atributos de paz, é a questão da comunicação, né? Esses atributos, eles são comunicáveis, né? Então, ele compartilha os seus filhos não porque estes merecem por si mesmo, antes ele concede como uma dádiva, né? A questão de nós sermos pacificadores, sermos instrumentos que transmite paz, né? Que abre caminhos, que abre diálogos, né? Então, ele concede como uma dádiva, como um dom, né? Como um presente. E aí não é por acaso que praticamente em todas as cartas do apóstolo Paulo, ele sempre apresenta essa paz intimamente conectada à graça, né? Na expressão graça e paz. Então isso significa que a graça é fundamento dessa paz, né? Isso é, sem a graça não há como ter a paz. Então eu retorno lá no livro de Ruth, né? Se Ruth não tivesse no campo, ela não encontraria Boaz. Boaz não teria encontrado Ruth, né? Então, assim, mas, Érica, do jeito que você está falando, é tão difícil, mas é difícil, mas quando a gente se torna a extensão de Cristo, do Espírito Santo, eu me lembrei até de uma outra história agora, de um professor que falou que ele tinha muitos frutos no fundo da casa. E aí, ele chegou na sala de aula e ele falou assim, eu estava na cozinha e eu escutei o fruto gemendo, né? Eu escutei o galho gemendo para poder produzir o fruto. E aí, mas como assim, gente? Mas um galho ele não geme para poder produzir o fruto. Então, o que a gente pode analisar? A gente pode analisar que o fruto é algo natural, o galho não geme. Quando a gente tem um fruto do Espírito Santo, não é algo que causa dor, ele surge de forma natural. Não é algo que acrescenta dores, então é algo que é natural. Então, quando a gente é um só com Cristo, né, a nossa conduta, ela é de pacificar, ela é de unir, ela é de nos tornar um só com Cristo, um só com o outro. E aí a gente falou, né, de amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, essa mensagem que eu gostaria de deixar em nome de Jesus, e que a nossa relação seja de cruz, né? Seja horizontal e vertical, com Cristo e com o outro. Não tem como ser de outra forma, né? Então, que a gente possa lançar, né, mão aí de todos esses instrumentos para poder levar as pessoas, para poder se conectar com Cristo e se conectar com o outro, né? Em nome de Jesus.